Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Capítulo 2.10 Prevenção de abuso. Abuso contra a criança ou adolescente é qualquer tratamento dispensado a eles que lhes ameace a segurança ou marque as suas vidas com cicatrizes físicas ou emocionais. Envolve qualquer contato indevido, seja físico, sexual ou qualquer tipo de comunicação por parte de um adulto mediante abuso de sua autoridade sobre eles. O abuso também pode ocorrer entre duas crianças, dois adolescentes ou uma criança e um adolescente. Mesmo que esse comportamento seja por ignorância, inocência ou medo, ainda assim é abuso. O abuso físico é um dano infligido à criança ou adolescente causado por um meio que não seja acidental, incluindo qualquer ferimento que não tenha uma explicação plausível. Abuso emocional é qualquer comunicação verbal ou não verbal que prejudica a criança ou adolescente, como degradar, menosprezar, usar nomes pejorativos e terminologia humilhante, linguagem violenta ou obscena e etc. O abuso sexual viola a privacidade sexual da criança ou adolescente, seja por carícias ou observações visuais ou verbais. Inclui acariciar partes íntimas, penetração oral, genital e ou anal com qualquer objeto, relação sexual genital, oral ou anal, incitação da criança ou adolescente à masturbação, exibição das partes genitais, permissão para que a criança ou adolescente vejam ou assistam a qualquer forma de atividade sexual, material pornográfico e etc. É objetivo do Clube de Desbravadores evitar e identificar qualquer forma de violência física, emocional ou sexual contra a criança ou adolescente e proteger os membros da direção de falsas acusações. 2.10.1 Comportamentos característicos de pais que maltratam seus filhos. Abuso físico. Escondem o ferimento da criança, parecem não se preocupar com a criança. Descrevem a criança como má, diferente, egoísta. Advogam a disciplina severa. Têm expectativas irrealistas. Sofrem de baixa autoestima. São viciados em bebidas alcoólicas ou drogas. Transferem culpa para os outros. Foram maltratados quando crianças. Abuso sexual. Têm sentimento de posse e ciúmes da criança. Relatam histórias de abuso sexual na infância. Consomem bebidas alcoólicas e drogas. Isolam-se socialmente. Têm mau relacionamento com o cônjuge. São imaturos e demonstram impulsos infantis. Creem que a criança gosta do relacionamento sexual. Entendem que o relacionamento sexual entre pai e filho é indício de amor e afeição. Abuso emocional e negligência. Têm expectativas irrealistas para com a criança. Representam ameaça à criança. Xingam ou diminuem. Tratam os irmãos de forma desigual. Sofrem de baixa autoestima. Parecem não se preocupar com a criança. Negam o amor como uma forma de punição. Negligência física. Apáticos ou passivos, depressivos, socialmente isolados. Têm baixa autoestima, condições inseguras de vida. 2.10.2 Sinais apresentados pelos juvenis que sofrem abuso. Os juvenis podem demonstrar em maior ou menor grau os sinais e sintomas exemplificados a seguir. Abuso físico. Ferimentos inexplicáveis no rosto, ferimentos que estampam a fivela de um cinto, juvenis que têm muitos ferimentos e não querem contar o que aconteceu ou a história que contam não faz sentido, cortes inexplicáveis no rosto, olhos, gengiva, pernas e braços, queimaduras com cigarro, queimaduras com água quente nos pés, mãos, nádegas, que se parece com imersão em água, queimaduras provocadas por cordas ao redor do pescoço, punho ou tornozelos, medo do pai ou da mãe ou do responsável, mancar ou apresentar dificuldade para caminhar, criança indiferente, desatenta. Abuso sexual. Dificuldade para caminhar ou sentar, incontinência fecal, sangramento vaginal em meninas que ainda não menstruam,
sangramento anal, doença venérea, criança reclamando de dor, coceira ou inchaço na área genital, conhecimento de comportamento sexual impróprio para a idade do juvenil, falta de autoestima, depressão, revelação feita pela criança de que é abusada sexualmente. O juvenil pode temer o pai ou a mãe e ser relutante em ir para casa. O juvenil pode falar de segredos, pode dizer que tem algum segredo que não pode contar. Abuso emocional e negligência. Desenvolvimento físico retardado, depressão, reações impróprias às situações cotidianas, desordem na fala, como por exemplo gaguejar, crueldade com outros juvenis ou animais, baixa autoestima, dificuldade de concentração, dificuldade de formar laços com outros juvenis ou adultos, comportamento antissocial extremo, como por exemplo atear fogo e vandalismo. Negligência física. É considerado abuso paterno apenas quando pode ser prevenida. Do contrário, trata-se de um problema social. Abaixo do peso, fome, palidez, olhar lânguido, fundo, olheiras, falta de higiene, corpo e roupas sujos, mau cheiro. Roupas antigas, rasgadas, calçado fora de tamanho, necessidades médicas não atendidas, juvenis pedintes, furto ou pegar alimentos escondidos. O juvenil conta que foi deixado sozinho em casa por muito tempo. O juvenil está sempre fatigado, desatento, preocupado. O juvenil assume responsabilidades adultas. 2.10.3 Providências a serem tomadas em caso de suspeita de abuso. Como previsto em lei, mesmo nos casos de suspeita, a notificação do abuso deve ser feita ao Conselho Tutelar. No entanto, é importante fundamentar as suspeitas com sólida avaliação social e psicológica. Baseados nas evidências de abuso, a direção pode optar por fazer ela mesma a abordagem da criança ou oferecer denúncia de suspeita de abuso às autoridades responsáveis e deixar que a própria autoridade competente se encarregue de abordar o juvenil e proceder às apurações. O que fazer quando o juvenil relata uma situação de abuso? Quando o juvenil ou adolescente relatar uma situação de abuso, observe as recomendações abaixo para conduzir a conversa com ele e encaminhar a denúncia às autoridades competentes. É muito importante explicar à criança ou adolescente como você pretende ajudá-lo, de forma que ele não seja surpreendido com ações dos órgãos competentes. Não se sinta traído em sua confiança e permitindo que ele participe das decisões quanto aos próximos passos, com clareza das implicações de cada um deles, sempre que a faixa etária e as condições psicológicas assim o permitirem. Maneiras de abordar o juvenil adolescente. A abordagem é peça fundamental para derrubar o muro do silêncio. Se o líder, pela proximidade que tem do menino ou menina, quer contribuir abordando-a antes de oferecer a denúncia, mas não se sente preparado para conduzir a conversa, pode pedir ajuda a organizações que desenvolvem trabalhos de proteção ao juvenil e ao adolescente. Aqui vão algumas recomendações de entidades com muita experiência em ajudar juvenis abusados. Primeiro, busque um ambiente apropriado. Se estiver conversando com um juvenil que possivelmente está sendo abusado, lembre-se de lhe propiciar um ambiente tranquilo e seguro. O juvenil adolescente deve ser ouvido sozinho, pois é fundamental o respeito à sua privacidade. Todavia, procure ter outro adulto por perto para transmitir-lhe mais confiança. Segundo, ouça atenta e exclusivamente o juvenil ou adolescente. Não se permitam interrupções. Caso contrário, corre-se o risco de fragmentar todo o processo de descontração e confiança já adquiridas. Se necessário, converse primeiro sobre assuntos diversos, podendo inclusive contar com o apoio de jogos, desenhos, livros e outros recursos lúdicos. Terceiro, leve a sério tudo o que disserem. A violência sexual é um fenômeno que envolve medo, culpa e vergonha.
Por isso, é fundamental não criticar o adolescente, nem duvidar de que esteja falando a verdade. Por outro lado, adolescente sentir-se-á encorajado a falar sobre o assunto se demonstrado o interesse do líder pelo relato. Quarto, fique calmo, pois reações extremas poderão aumentar a sensação de culpa, e evite rodeios que demonstrem insegurança por parte do líder. O líder não pode deixar que sua ansiedade ou curiosidade leve-o a pressionar o adolescente para obter informações. Procure não perguntar diretamente os detalhes da violência sofrida, nem fazê-lo repetir sua história várias vezes, pois isso poderá perturbá-la e aumentar seu sofrimento. Quinto, faça o mínimo de perguntas e não conduza o que ele diz, pois perguntas sugestivas poderão invalidar o testemunho do juvenil. Deixe que ele se expresse com suas próprias palavras, respeitando o seu ritmo. Perguntas a serem evitadas, questões fechadas do tipo sim e não. Perguntas inquisitórias e perguntas que coloquem o adolescente como sujeito ativo do fenômeno, reforçando seu sentido de culpa. Esse tipo de pergunta pode dificultar a expressão do adolescente. Perguntas que obriguem a precisão de tempo devem ser sempre associadas a eventos comemorativos, como Natal, Páscoa, férias, aniversários e etc. Sexto, a linguagem deve ser simples e clara para que o adolescente entenda o que está sendo dito. Utilize as mesmas palavras que o juvenil para identificar as diferentes partes do corpo. Por exemplo, se o juvenil perceber que você reluta em empregar certas palavras, ele poderá também relutar em usá-las. Confirme com o juvenil se você está de fato compreendendo o que ele está relatando. E jamais desconsidere os sentimentos do adolescente com frases do tipo: "Isso não foi nada, não precisa chorar", pois no momento que falam sobre o assunto, revivem sentimentos de dor, raiva, culpa e medo. Sétimo, proteja o adolescente e reitere que ele não tem culpa pelo que ocorreu. É comum o juvenil sentir-se responsável por tudo o que está acontecendo. Seu relato deve ser levado a sério, já que é raro um juvenil mentir sobre essas questões. Diga a ele que, ao contar, agiu corretamente. Lembre-se de que é preciso coragem e determinação para um juvenil contar a um adulto se está sofrendo ou se sofreu alguma violência. Os juvenis podem temer a ameaça de violência contra eles mesmos ou contra membros de sua família, ou temer serem levados para longe do lar. O líder só deve expressar apoio e solidariedade por meio do contato físico com o juvenil, se ele assim o permitir. O toque pode ser um grande fortalecimento de vínculos, e principalmente para transmitir segurança e quebrar ansiedade. Não trate o juvenil como coitadinho. Ele quer ser tratado com carinho, dignidade e respeito. Anote o mais cedo possível tudo o que lhe foi dito. Esse relato poderá ser utilizado em procedimentos legais posteriores. É importante também anotar como o juvenil se comportou e como contou o que aconteceu, pois isso poderá indicar como estava se sentindo. No relatório deverão constar as declarações fiéis do que lhe foi dito, não cabendo ali o registro de impressões pessoais. Por ter caráter confidencial, essa situação deverá ser relatada somente a pessoas que precisam ser informadas para agir e apoiar o juvenil que foi abusado. A confiança do juvenil poderá aumentar o peso da responsabilidade dos líderes, especialmente se ele deseja que a violência seja mantida em segredo. Você deverá dizer a ele que, se está sofrendo violências, você terá que contar isso a outras pessoas. Assim, você o estará protegendo. É essencial não fazer promessas que você não possa cumprir, nem prometer guardar segredo antes de saber o que vai ser revelado. Esteja atento à realidade de seu desbravador e à sua própria realidade. Como já foi mencionado, ao ouvir o relato de uma violência sexual ou ao perguntar ao juvenil sobre uma lesão física, é importante facilitar a conversa. O juvenil poderá estar se sentindo confuso, deprimido, culpado ou assustado e ficar muito aliviado ao contar a alguém o que está acontecendo. Você precisa permitir que ele conte a história livremente. Explique ao desbravador que irá acontecer em seguida, como você irá proceder
ressaltando sempre que ele estará protegido. Proteger a identidade do adolescente abusado deve ser um compromisso ético. As informações referentes ao adolescente só deverão ser socializadas com as pessoas que puderem ajudá-los. Mesmo assim, use codinomes e mantenha o nome verdadeiro do juvenil restrito ao menor número possível de pessoas. Responsabilidade da notificação. Mais uma vez, é importante ressaltar que o líder que ouvir o relato de abuso ou suspeitar da sua ocorrência deve procurar ajuda. Ouvir juvenis que sofrem violências pode ser angustiante. Ajudá-los poderá ser difícil sem apoio de uma equipe qualificada. É preferível que a direção do clube assuma a tarefa da notificação. Caso a direção do clube se omita ou decline de fazê-lo, é importante lembrar que a notificação é obrigatória e a responsabilidade do líder é intransferível e pode ser legalmente cobrada. O contato com a família. É aconselhável que o clube contate imediatamente a família. Como princípio geral, é importante ser aberto e honesto ao lidar com os pais. Os pais têm responsabilidades básicas na educação de seus filhos e, na maioria das vezes, deverão ser informados o mais breve possível sobre preocupações que lhes dizem respeito. O líder deve explicar claramente que a família poderá beneficiar-se de sua ajuda competente. Além do mais, a família precisa acompanhar os desdobramentos da notificação. Se o agressor é alguém próximo do adolescente, circunstâncias poderão ocorrer em que não será conveniente informar imediatamente os pais, por ser prejudicial à investigação. Se o juvenil estiver sofrendo violência sexual de alguém de seu lar, a família poderá pressioná-lo para que negue ou retire o que disse. O desbravador poderá sofrer riscos ainda maiores. Caso o líder decida contatar os familiares, procurará fazê-lo de modo estratégico. Por exemplo, entrando em contato com membros não agressores, de preferência com consentimento ou indicações do juvenil. Caso o líder sinta um ambiente favorável, a orientação educativa é fundamental nessas situações, evitando julgamentos e atribuições de culpa, o que não quer dizer que você vai aceitar a situação. O agressor também precisará ser alvo de atenção e ajuda. É importante orientar os familiares, explicando em linguagem apropriada as graves consequências de maus-tratos e abuso sexual para o crescimento e o desenvolvimento saudável do adolescente e o importante papel que terão em mudar essa situação. Se a família não quiser ou não puder assumir a notificação, o líder deverá informar a família que, por força da lei, terá que notificar o fato aos órgãos competentes. Procedimentos para realizar a notificação. As notificações poderão ser encaminhadas de 3 maneiras aos órgãos competentes: por telefone, escrito ou visita. Por telefone, o denunciante pode telefonar para o órgão competente, conselhos tutelares, delegacias especializadas, para serviços de ajuda como SOS Criança ou Disque Denúncia, comunicando suspeita ou ocorrência de violência sexual. Por escrito, em alguns estados e municípios já existe uma ficha padronizada para fazer essa notificação. Caso não haja esse tipo de formulário, sugere-se ao líder fazer um relatório. Por meio de visitas aos órgãos competentes, o denunciante poderá também ir, só ou acompanhado da criança abusada, ao órgão responsável pelo registro e apuração do fato ocorrido. Lá será ouvido e assinará um boletim de ocorrência. Lembre-se de que a denúncia pode ser feita de forma pública ou sigilosa. Muitas pessoas preferem notificar a ocorrência de abuso sem ter sua identidade revelada. O ideal, porém, é que o líder assuma a denúncia por escrito ou visite o órgão responsável, de preferência acompanhado de membros não agressores da família, que possam dar seguimento tanto à denúncia quanto ao encaminhamento do adolescente abusado ao serviço educacional, médico e psicológico. Lembre-se de que qualquer que seja a opção tomada, substanciar a denúncia é muito importante pelas seguintes razões.
Uma boa descrição do caso contribuirá para o órgão competente agilizar seu papel e evitar que precise solicitar do líder complementação das informações. E ainda, essa boa descrição pode evitar que o adolescente seja convocado pelos órgãos competentes para falar novamente sobre a situação de violência, aumentando ainda mais seu sofrimento e prevenindo assim possível retratação. Como proteger a direção do clube de falsas acusações? Os líderes deverão evitar ficar a sós com o juvenil. Isso protege ambos de possíveis acusações. O juvenil não será auxiliado a usar as instalações sanitárias a menos que haja um segundo adulto perto da área, o qual esteja ciente do motivo do auxílio. Nenhum juvenil será disciplinado a menos que haja contato visual com outro adulto que esteja a par da situação que exige a disciplina. É proibida qualquer forma de castigo corporal. Pessoas que tenham sido condenadas, acusadas ou reconhecidas como tendo cometido abuso físico ou sexual não podem trabalhar em qualquer atividade ou programa promovido pela igreja para crianças, adolescentes ou adultos. Qualquer comportamento que pareça abusivo ou inconveniente deve ser relatado ao pastor, administrador da igreja. Os desbravadores serão supervisionados o tempo todo. Nenhum juvenil será entregue a algum adulto que não seja seu pai, sua mãe ou guardião legalmente designado sem permissão expressa e escrita.